Senhoras e senhores, vídeo 98 do canal. Estamos a poucos dias de chegarmos ao 100º vídeo e ainda não tenho 100 inscritos. Deu uma melhorada, mas não chegamos lá ainda. Então, você que ainda não se inscreveu, por favor, peço esse favor, né? Por favor, peço esse favor, foi bom. Eu tô tão nervoso de me pedir, né? Então, por favor, me ajudem, se inscrevam no canal, não custa nada, não machuca ninguém e com certeza vai me ajudar. O vídeo de hoje, então, conforme explicado anteriormente, é um vídeo que nós vamos abordar a parte do resumo do livro de Números que encerramos ontem, certo? Livro de Números, o quarto livro da Bíblia, o quarto livro do chamado Pentateuco, né? Que são o conjunto dos 5 primeiros livros, faltando agora apenas Deuteronômio, mas já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, né? Terminando agora nos próximos dias o livro de Deuteronômio, que é justamente a jornada desde a criação do mundo, né? Deus criando o mundo, Adão e Eva, e assim sucessivamente até a história e a concretização do povo de Israel, né? Retirado do Egito, toda a sua jornada e afins. Então, para quem quer conhecer um pouquinho da Bíblia, quem quer se deter um pouco a história de como tudo começou e tudo mais, é bem importante ler estes primeiros 5 livros, tá? Aqui em Números, a primeira característica que chama a atenção, acho que foi até proposital, eu não fiz nenhuma pesquisa para tirar tal dúvida, mas que o livro de Números, nos seus primeiros capítulos, se formos ver ali do primeiro até talvez, de certeza, até um quarto, quinto, sexto capítulo, tem muitas situações de contagem, né, de divisões, de cortes de tipos de pessoas, homens de faixa etária até tal, homens de faixa etária até tal, quantos são os descendentes dos filhos de tal, ou seja, é um livro que tem como premissa inicialmente trazer as divisões dos descendentes diretos dos filhos de Israel, né, e como que eles vão se caracterizar nos seus ajuntamentos, num primeiro momento, nesses primeiros 5 capítulos aqui, com uma perspectiva de exército, de guerras, né? Então todos os filhos, todas as famílias dos filhos de Israel separados e cada um posicionado para marchar, que é um verbo utilizado bastante aqui no livro de Números, para um posicionamento de terra, apenas, né, os filhos de Levi, os levitas, que seriam responsáveis por cuidar do sacerdócio de Deus, tudo aquilo que foi criado e pensado antes, né, a questão do santuário, dos objetos santificados, etc, etc, os levitas fariam o trabalho de cuidar do espaço de Deus. E, em contrapartida, Deus forneceria para eles tudo aquilo que eles não conseguiriam por guerras, por conquistas e afins, né? Então, é a única descendência da família de Israel que não tem fim militar, né? Fim de guerra, de tomada de território neste momento. Porém, isso só vai se concretizar lá nos últimos capítulos. Aqui entre os capítulos, vamos colocar ali capítulos onde as famílias estão se desenhando para fazer as marchas para a conquista de terras, capítulos 6, 7, 8, 9, 10, enfim, vão detalhando itens de como fazer ofertas, sacrifícios, como nós já vimos lá no livro de Levítico, mas aqui há uma preocupação também em numerar essas etapas todas. Tantos desse, tantos daquele. Essa família tem tantos homens entre 20 e 50, acima de 50. Os levitas, a partir do primeiro mês, será contado. Então, muita preocupação em enumerar tudo e, a partir disso, dar características. Depois deste momento, o início das jornadas dos filhos de Israel trazem vários problemas e questionamentos. Destes, para com Moisés, que é o interlocutor de Deus. E várias vezes Moisés vai conversar com Deus que o povo está dizendo: estamos passando fome, estamos passando sede, não vai dar certo. Poxa, a terra prometida é lá longe, nós não estamos conseguindo, não tem mais carne. E por diversas vezes Moisés fala com Deus e Deus se enfurece, né, fica irado com a situação e quer trazer maldições, quer fazer com que a população pague por isso. Moisés negocia muitas vezes com ele, porém, em vários momentos, né, existem etapas de purificação dos povos, onde Deus, inclusive, faz com que vários sejam mortos para mostrar que não estão confiando na palavra dele. Isso é muito forte aqui no aqui no livro de Números, várias vezes os filhos de Israel e os seus descendentes
questionando, né, por que Deus os tirou do Egito para uma terra prometida, onde eles vão ter que guerrear e talvez até morrer, né, até se revoltando perante essa situação, e Deus fazendo com que o povo pague por essa rebeldia, em vários momentos até com sacrifícios de alguns que fizeram esta rebeldia, né, pagando com a própria vida, certo? Então isso tudo acontece muito entre os capítulos 10 e ali até o capítulo 19. Ali no capítulo 18 tem uma dedicação especial, onde Deus passa alguns itens para Arão e seus descendentes, sendo que Arão vai falecer, né, é um marco bastante forte aqui do livro de Números. Lá no capítulo 20, né, ele vai pagar o término da jornada de Arão, é lá no capítulo 20, sendo que Deus já tinha preparado ele para todas estas etapas. E aí o povo de Israel continua marchando em busca, né, da terra prometida, em busca de Canaã. Em alguns momentos ali, algumas outras histórias acontecendo, né, algumas situações de alguns príncipes de alguns desses terrenos querendo ir contra, querendo fazer com que Deus fique ao seu lado, e os seus profetas dizendo, não, Deus nos falou que ele está com os filhos de Israel, o mundo é deles, eles vão ter tudo, eles vão sempre destruir aqueles que estiverem contra eles, né? E depois disso, com as vitórias e conquistas dos territórios, nos capítulos ali prosseguintes, do 20 até o 30, basicamente, né, algumas conquistas e alguns assentamentos em territórios onde o povo de Israel começou a de fato chegar na terra prometida, né, nas terras prometidas, e a partir disso, né, Deus comentando e trazendo como seriam feitas as divisões das terras, levando em consideração, por isso que houve uma contagem anterior, o tamanho das famílias, né? Isso é muito interessante Deus colocar. Cada família teria uma quantidade de pessoas de acordo, evidentemente, com a quantidade, né, que esta família tinha. Então, ou seja, os descendentes da família X, 100 mil pessoas, então eles teriam uma porção de terra relativa para aquele tamanho. Famílias maiores, mais terras, famílias menores, menos terras. E aqui em Números também são levantados outros pontos que a gente sempre discute, né? A mulher não tendo total independência para tomar decisões. Não é bem assim, porém há uma expectativa de hierarquia em relação a isso. Por exemplo, no capítulo 30 no 30 mesmo especificamente, tá? Homens e mulheres podem fazer votos para servir a Deus, votos para trabalhar em nome de Deus, né? Votos para serem serviçais de Deus. Sendo homens, não há problema, eles podem fazer votos e vão seguir toda uma cartilha de vivência em prol de levar a palavra de Deus e se manter única e exclusivamente para Deus. Porém, mulheres também podem fazer isso, mas se o marido não quiser, ou se ela for filha e morar na casa do seu pai e o pai também não quiser, ou fizer escondido e o marido descobrir, enfim, qualquer posição tendo um homem, né, tendo alguém do sexo masculino, sendo o pai ou marido, ele pode decidir pela mulher se ela pode fazer aquilo ou não. Mas mesmo ele aceitando, ela pode também seguir numa, entre aspas, igualdade de fazer voto para Deus, além de receber heranças, né? Toda a parte aqui de heranças de território sempre foi trazida numa perspectiva dos filhos dos homens, etc. Até que algumas filhas que não eram casadas, ou enfim, né, não tinham constituído família, comentaram, tá, mas por que só para os filhos? Nós mulheres não temos direito? E aí Deus coloca, não, com certeza também tem direito, mas ele coloca também alguns itens, né? No capítulo 36, o último do livro de Números, deixa isso muito claro, que, né, as filhas têm o direito, porém, se voltarem para a casa dos pais, ou se tiverem alguma relação com os pais, ou preferencialmente deveriam aí vir a se casar com membros da família, elas teriam perda do território, pois daí o homem já teria território, né, já teria a terra de herança, e elas não teriam mais esse direito, certo? Elas podem ter, porém há uma expectativa de terem relacionamentos com pessoas do mesmo sangue, né, da mesma família, o que é um ponto até estranho, pois em Levítico nós vimos que Deus comentou que o povo de Israel deveria mudar essa prática. Por quê?
porque justamente segundo ele, o povo de Israel anteriormente cometeu muitos pecados, os seus ancestrais ali, e um deles era sempre manter as famílias desenvolvidas a partir de parentes, né? Então de casar com um sobrinho, com uma sobrinha, com um primo distante, com algum parente, parente, irmão do seu tio, do seu filho, enfim, colocando aqui qualquer grau de parentesco para manter a família. E aí Deus disse, não, isso aqui trouxe problemas, não vamos fazer isso, então a partir de agora vocês não vão mais manter essa sanguinidade, vamos dizer, não, essa hereditariedade a partir da família, não se relacionar mais com parentes. No entanto, mulheres nessas condições de filhas com direito a heranças de território, fica a sugestão por Deus de se casarem, preferencialmente porque é dever da mulher, a mulher tem que vir a se casar, não pode deixar de se casar, porque se casar com alguém de outra família, vai perder esse território, uma vez que há uma prioridade para o homem ter a herança, ela vai ter tirado esse direito de quase sua totalidade, então nada mais interessante do que para a mulher manter o território casando-se com algum parente da família. E aí o tipo de terra, a origem da terra vai ser basicamente a mesma, porém ela vai perder um pedaço e o homem vai deter a maior porção desta terra, certo? Então basicamente o livro de Números traz muitas contagens, traz outros itens, como a gente comentou aqui, de algumas situações de sacrifícios e de práticas para louvor a Deus, né? Muitas vezes repetições como prazos e contagens do número 7, do número 12, e também falando sobre a questão de o sábado, o sétimo dia, é dia de descanso, embora há uma pequena brecha aqui nos capítulos finais do livro de Números, que você pode cozinhar no sábado, que até então você não podia. Até então você deveria obrigatoriamente guardar o sábado sob qualquer tipo de situação, nenhum tipo de trabalho, inclusive cozinhar. Já se cozinhava antes e comia durante o sábado sem cozinhar. Agora já há uma flexibilização em relação a algumas festas, algumas datas, podendo cozinhar, mas nenhum trabalho servil, como está colocado aqui no livro de Números, deverá ser feito. E é uma situação repetida muitas vezes aqui na Bíblia, por isso que eu gosto de enfatizar. Né? A gente quer conhecer mais a Bíblia, quer falar o nome de Deus, quer falar em nome da Bíblia o que está na Bíblia. Na Bíblia está frisado muitas e muitas vezes, principalmente nos capítulos de Levítico, do livro de Levítico e aqui do livro de Números, que o sábado é para ser guardado e não trabalhado. Aqui no fim, no máximo, pode cozinhar, ok? Não pode fazer nada que seja visto como servil, como trabalho para criar alguma coisa, para servir para alguém, para algo, para algum propósito, que não seja a alimentação. A alimentação já pode ser colocada desta maneira. E o interessante, né, aproveitar que eu estou passando aqui, no capítulo 33 há um bom resumo, então se vocês quiserem entender um pouquinho da jornada toda da família de Israel, dos filhos de Israel, leiam Números capítulo 33, que vai mostrar por onde todos eles passaram. E ali, ó, Arão falecendo ali, né, subiu ao Monte Hor e faleceu aos 123 anos de idade. Depois eles continuaram a sua jornada até chegar a Canaã, certo? Então a jornada praticamente encerrando aqui no livro de Números, né, chegando na Terra Prometida. Mas a partir de amanhã, quando lermos o livro de Deuteronômio, quando começarmos, vamos compreender o que isso tudo significa na prática, certo? Então, esse é o resumo do livro de Números. Muitas contagens, divisão de famílias, preparação das jornadas, pensando inclusive em conquistas, em batalhas, né, em assassinatos, em tomadas de território, sim, né? Algumas outras recomendações de festividades, de heranças e de direitos por parte de homens e mulheres, e o término chegando à Terra Prometida e criando essas divisões de território para os filhos de Israel de acordo com os tamanhos das famílias. Amanhã começamos o livro de Deuteronômio, certo, gente? Então, mais uma vez, agradeço quem está até aqui conosco. Peço like, peço inscrição para chegarmos a 100 inscritos, se possível, no vídeo 100, que será na quarta-feira. Eu ficaria muito feliz. Beleza? Então, até o vídeo de amanhã. Valeu!